Boa noite, pessoal. Eu sou Mike Silva, sou estudante da graduação de Filosofia aqui da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Também componho o grupo Normativa, sobre a liderança do professor Marcos Silva. E hoje a gente está aqui com a professora Ítala, grande pesquisadora em questões relacionadas à lógica, filosofia da lógica. E acabamos de encerrar o evento, o Normativa 6, e eu queria saber da professora quais foram as primeiras impressões dela, o que é que ela achou dessa vinda para Recife, como é que ela recepcionou as pesquisas do nosso grupo, como também foi recepcionada. E não só isso, a professora também teve em outros momentos aqui em Recife, teve em Olinda também. Eu acho que tudo isso é material filosófico também, né, da experiência de uma grande pesquisadora aqui no nosso grupo, com as nossas contribuições para o seu trabalho, mas não somente isso, as contribuições da professora para o desenvolvimento do grupo. Aí, se pudesse falar um pouco sobre isso. Então, com muita alegria que eu retornei a Recife, porque há pouco tempo, acho que há menos de 2 anos, eu participei do evento da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, também a convite do professor Marcos Silva, e eu estive em Recife, em Olinda, participando do evento da sociedade, e desde então eu sempre procurei apoiar todas as atividades do Marcos com o grupo de estudantes, com o grupo aqui de vocês de Recife, porque eu fiquei muito bem impressionada com a qualidade do trabalho do Marcos, com a qualidade do trabalho dos alunos, e eu fiquei muito impressionada, não apenas como pesquisadora, mas mais como docente, com o tipo de envolvimento de vocês com o Marcos, do Marcos com vocês, o quanto vocês participam das atividades, o quanto vocês contribuíram na organização do evento em Olinda. Eu saí muito bem impressionada de Olinda. E agora eu volto a ter essa mesma impressão. Desde que cheguei, o companheirismo de vocês, a participação, a contribuição, o entusiasmo pelo trabalho, pelo evento. Então, assim, eu só tenho cumprimentos e palavras positivas para o trabalho de vocês. Do Marcos, de vocês com ele, dele com vocês, o carinho, o respeito e a qualidade acadêmica do que vocês têm feito aqui é muito importante. Nós viemos na verdade, eu vim muito para comentar o livro do professor Marcos Silva, que vai ser publicado pela coleção CLE, do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Essa coleção eu sou editora, então eu li o livro é muito bom e eu diria que é um livro original, as posturas são originais, inovadoras, corajosas, e acho que vão ter muito significado, em particular para o desenvolvimento da lógica, da filosofia da ciência no país. E acho que vai ser um modelo assim, interessante e que vai ter resultados a nível nacional e internacional. Quanto à organização do evento aqui, muito agradável e muito boa, vocês todos muito solícitos, muito organizados, muito trabalhadores, e também fiquei muito contente, como brasileira, de ver a qualidade do trabalho que vocês estão desenvolvendo, todos envolvidos nesse projeto maior do Marcos, que não é nada usual, é um projeto não standard, é um projeto inovador, não apenas para a lógica, mas eu diria também para a filosofia da lógica. Então, eu só quero cumprimentar, tenho muito gosto em vir aqui. Eu tinha acabado de chegar de Moscou, quer dizer, para mim foi uma semana depois de uma viagem de muito trabalho lá, mas eu fiz questão de vir para valorizar o trabalho do Marcos, de vocês, e cumprimentá-los. Eu continuo com a impressão que tive em Olinda, que o grupo é muito bom, tem muito futuro, e que vocês estão criando aqui um dos grupos importantes de pesquisa em lógica no país, em filosofia da lógica também. Filosofia da ciência, eu acredito, sabe? Pois, professora, a gente agradece bastante. Os elogios é uma troca que todo mundo tem a ganhar, né? A senhora trabalhou com lógica por bastante tempo, a gente vem nessa tentativa de politizar a lógica com os livros do professor Marcos.
eu gostaria de saber também como estão seus últimos trabalhos, suas últimas pesquisas, o que é que a senhora tem andado pensando sobre o desenvolvimento da lógica no Brasil, principalmente envolto nessas pautas políticas que a gente tem tentado trabalhar aqui no grupo. Qual é o horizonte da lógica dentro da política? E a senhora já versou bastante isso em outros podcasts. Se a senhora puder dar uma descrição geral tanto da sua pesquisa quanto do horizonte da lógica dentro da política, é muito relevante. Então, nos últimos anos, eu tenho trabalhado em várias linhas de pesquisa. Já há mais de 10 anos, nós iniciamos um trabalho procurando entender inter-relações entre sistemas lógicos. E a nossa proposta era procurar entender inter-relações entre sistemas lógicos através do estudo de interpretações, entre elas que nós chamamos de traduções. E nós, então, apresentamos uma definição original na literatura internacional para o conceito de tradução entre lógicas, também uma definição, um conceito original de tradução conservativa, depois de tradução contextual abstrata, e, na verdade, temos vários trabalhos onde nós procuramos desenvolver uma teoria geral de traduções entre lógicas. Esse trabalho se conecta com o que o Marcos está fazendo, com o que vocês fazem. É justamente tentar entender como linguagens diferentes podem dar origem a sistemas racionais, sistemas de racionalidade diferentes, e como é que esses sistemas conversam entre si, se há relação entre eles. Quer dizer, nesse sentido, nós estamos procurando dar uma análise para a pluralidade de lógicas, que isso eclodiu no século XX e agora no século XXI, e procurar entender relações entre esses vários tipos de lógica, como é que elas conversam entre si. Então, na nossa postura, linguagens naturais são tipos especiais de lógica, traduções entre linguagens naturais são traduções entre lógicas, e nós procuramos estudar a coleção de lógicas como um todo, do ponto de vista categorial, e temos mostrado resultados categoriais sobre a classe de lógicas consideradas como objetos e traduções entre lógicas como morfismos entre os objetos, e assim uma análise categorial. O que nós estamos fazendo agora, quer dizer, uma pesquisa abstrata, mas que tem resultados importantes do ponto de vista filosófico. Nós estamos procurando estudar agora as relações entre lógicas, mas agora as lógicas consideradas como categorias e as traduções entre lógicas como funtores entre categorias. Até agora nós tínhamos estudado as lógicas como objetos de categorias e as traduções entre lógicas como morfismos entre objetos de categoria. Agora nós estamos fazendo algo mais abstrato, encarar lógicas como categorias e traduções como funtores. E esperamos poder tirar resultados interessantes para a filosofia da lógica com esses trabalhos. Uma outra linha de trabalho que eu tenho desenvolvido há bastante tempo também, com o meu ex-aluno de doutorado, que é o Evandro Luiz Gomes, é um estudo assim muito profundo, muito delicado, que é de epistemologia, de história da lógica. Nós temos um trabalho em desenvolvimento, que a gente espera terminar um livro brevemente, que é sobre a história do pensamento paraconsistente. O livro vai se chamar Illuminating Contradiction, A History of Paraconsistency from Heraclitus of Ephesus to Newton do Stanislau Jaskowski e de Newton da Costa. O livro, nós temos já um contrato, ele vai ser publicado pela Book Series Santese da Springer, mas nós estamos em negociação para que seja uma publicação conjunta entre a Springer e a editora da Unicamp, porque eu fui contatada por colegas dizendo que é uma obra que devia sair com um selo brasileiro e não apenas americano. Essa obra nossa já foi publicada uma parte significativa dela num livro em português, que foi publicado pela editora da Unicamp, que já foi premiado, etc. E é uma extensão enriquecida desse livro que vai ser publicado em inglês. Então, nós continuamos com essa pesquisa sobre história do pensamento paraconsistente. Temos mantido contato com vários grupos no Brasil, fora do Brasil. Tenho trabalhado também com história da lógica no Brasil. Temos agora um projeto conjunto com a Higher School of Economics da National
University of Moscow, da Universidade Nacional de Moscou, que é um projeto com o Laboratório de Lógica Linguística e Filosofia Formal, que é coordenado pela professora Elena Dragalina-Chernaya, que é um projeto transnacional, né? Rússia-Brasil, sobre logical pluralism, sobre pluralismo lógico. Então, todas essas pesquisas, elas têm um elo comum, que é a análise da pluralidade de lógicas a partir do século XX, que eu penso que é uma marca da lógica brasileira, né? Que eu sou filha intelectual do Newton da Costa, nós trabalhamos com lógicas paraconsistentes, eu também trabalhei muito tempo com lógica polivalente, tenho um livro publicado também há anos sobre Many-Valued Reasoning, em coedição com o professor Roberto Signoli e Daniele Mundi, argentino e italiano, que acho que é o único na literatura mundial sobre raciocínio polivalente, e assim fazemos, mas eu tenho muita responsabilidade com o meu papel como docente, como formadora, como eu tenho procurado ser um exemplo de formação de estudantes, de acolhimento intelectual, de respeito à diversidade, sob vários aspectos, diversidade étnica, racial, de gênero e, em especial, a diversidade de ideias, de pensamentos. E que eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido aqui por vocês é um exemplo muito importante disso. E vocês, nós temos que nos esforçar muito para sermos exemplos vivos de respeito a essa diversidade. E o Brasil é um exemplo na lógica que tem desenvolvido e que desenvolve, e que nós temos competência para fazer isso a nível internacional, e temos que nos impor assim fortemente, com qualidade, com bom trabalho, com coragem e com militância. E a lógica que nós fazemos, ela não tem apenas não deve ter apenas um interesse intelectual de desenvolvimento de uma área do conhecimento. Eu acho que no momento histórico que vivemos a nível mundial e nos momentos que sempre vivemos a nível nacional, nós temos que colocar a nossa capacidade, o nosso trabalho em benefício do desenvolvimento da educação e procurar contribuir para a solução de problemas que o país vive, para contribuição para políticas públicas, né? Então, agora nós acabamos de ter aprovado, sob minha coordenação, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de informação para uma economia solidária e sustentável. Se vocês olharem, esse tema praticamente não tem nada a ver não teria a ver com a minha atividade como lógica, mas ele é profundamente conectado com o que eu sempre fiz e com o que eu pretendo continuar fazendo. Formar pessoas e procurar colocar o meu conhecimento, meu histórico de vida, meu histórico de trabalho em benefício, como contribuição para propostas que possam contribuir para a solução, para propostas para políticas públicas de educação e desenvolvimento da ciência no país, e desenvolvimento social. Professora, bastante relevante esses temas que a senhora traz, e de fato a gente percebe que num pano de fundo, na própria implementação das lógicas paraconsistentes, houve muita resistência política, né? E eu queria que agora a senhora versasse um pouco sobre isso, porque, veja bem, a senhora já comentou que no início, em outros momentos, teve-se muita dificuldade da introdução da paraconsistência no Brasil e em outros países. Só que, bem recentemente, a gente fez uma grande homenagem a Newton da Costa, né? Fundador da paraconsistência aqui no nosso país. E que foi do mundo. E foi o SP Logic, né? Um grande evento que reuniu pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, para estar ali debatendo, se engajando em torno da lógica, da filosofia da lógica. Então eu queria saber como é que a gente sai disso, né? Desse ponto de entrave
em que não se era aceitada a lógica para a consistência, para chegar ao ponto de fazer um exemplo mundialmente conhecido, né? E com verba pública, né? E com uma organização extraordinária. E que você participou, né? Você foi Sim. um dos nossos meninos lá em Campinas. E excepcional, porque a SP Logic, que é a Escola São Paulo de Ciência Avançada em Lógica Contemporânea. Como que era o título? Em Lógica Contemporânea, Racionalidade e Informação. Era o título. Esse programa das Escolas São Paulo de Ciência Avançada, ele foi criado há alguns anos atrás pela FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma fundação muito importante, que apoia projetos individuais, projetos de grupo, e essa criação do programa de Escola São Paulo de Ciência Avançada foi uma coisa muito importante, muito diferente a nível nacional. E eles apoiam a criação, a realização de reuniões que não são meros eventos científicos, que devem funcionar como escola de formação. Só que tem algumas cláusulas. Primeiro, tem que ser coordenado por alguém que eles considerem de relevância científica, que tenha um currículo compatível, numa instituição que tenha condição de sediar uma escola dessa. E tem que ser tema importante para o país, tema que tenha relação com pesquisas desenvolvidas no país. As escolas podem reunir até no máximo 100 estudantes, todos financiados pela FAPESP. Só que desses 100 estudantes, metade tem que ser de alunos brasileiros e metade de estrangeiros. E preferencialmente esses alunos têm que ser selecionados de todas as regiões do país e, se possível, de todos os continentes. Tem que ser aberto um sistema de inscrições para que se mostre que a seleção foi de qualidade. Então, nós fizemos essa proposta, porque nós tivemos um evento na Unicamp comemorando os 60 anos do Newton, 70 anos do Newton, foi o evento de Paraty. E tivemos um 80 anos, que foi um evento na Unicamp, conjunto com a Academia Internacional de Filosofia da Ciência, que o Newton era o único brasileiro da academia. Depois eu fui eleita, acho que uns 2 anos depois, e a gente fez um evento conjunto lá na Unicamp, comemorando os 80 anos do Newton. E aí o que fazer para comemorar os 90? Foi a ideia de uma Escola São Paulo de Ciência Avançada em Lógica, que nunca teve. Fizemos a proposta, foi aprovada com muito elogio, e nós tivemos aprovação no limite máximo, 100 bolsas. E a FAPESP, ela também financiaria a vinda de um certo número de professores, no máximo 6 ou 8. Nós conseguimos trazer 18 professores, 12 financiados pela FAPESP. E então nós fizemos uma escola muito espetacular, no limite máximo de alunos, no limite máximo de convidados e no limite máximo de dias, porque as escolas são até 14 dias. Nós hospedamos na Unicamp, no hotel da Unicamp, na verdade, 100 alunos financiados pela FAPESP, mas nós tínhamos os 140 alunos, porque a Unicamp me complementou o financiamento da participação dos alunos do estado de São Paulo. E nós tínhamos 18 professores. Nós fizemos 8 cursos, 4 durante uma semana e 4 na outra semana. E para inovar, além dos cursos, como era uma escola, não era para conferências nem apresentação de trabalhos, cada dia da semana foi finalizado com uma aula magna, você lembra? Sim. Então nós tínhamos os professores que deram os 8 cursos e as aulas magnas. E a FAPESP também pede que, entre os professores convidados, metade seja brasileiros. Então nós fizemos exatamente, entre os 18 participantes, 9 eram brasileiros e 9 estrangeiros. E a FAPESP também prioriza alunos, os alunos recebem bolsa integral, viagem, seguro-saúde e estadia, tudo pago. E nós tivemos mais de 400 inscrições, foi um negócio assim fantástico, e selecionamos 50 alunos de todos os continentes. Nós tivemos alunos da América do Norte, da América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia, Rússia, China, Israel, Austrália, Japão. Mas assim, eu fui coordenadora do evento, a FAPESP chama de diretora acadêmica, a chefia da escola é chamada diretoria acadêmica. E eu tive muito cuidado
para priorizar bolsas da América Latina, da África, da Ásia, não da Europa e dos Estados Unidos, né? Mas nós demos também bolsa para a América do Norte e para a Europa, para todas as áreas da Europa. E do Brasil nós também demos para todas as regiões. E a FAPESP também, ela prioriza que sejam dadas bolsas para alunos de pós-graduação, para estudantes de pós-doutorado ou alunos de graduação, só excepcionalmente. Então, nós só fizemos para alunos de pós-graduação e, excepcionalmente, nós demos a participação para poucos, acho que foram 2 ou 3 pós-doutorandos do Brasil, e para apenas 2 ou 3 alunos de graduação, e você foi um deles, não foi? Foi. Foi você, um aluno. A gente selecionou alguns poucos alunos que apresentavam potencial, e todos os alunos tiveram que apresentar seu projeto de pesquisa para seleção. E lá nós também tivemos, além dos cursos, nós tivemos uma sessão de pôsteres, e nós tivemos aquela apresentação de trabalhos, lembra? Com prêmios. Os alunos apresentaram, fizemos um laboratório lá de LED Talk, né, que era Logic Entertainment, apresentações, selecionamos e os alunos apresentaram, ganharam prêmio. Foi muito interessante. Foi cansativo, né, porque vocês trabalhavam das 9 da manhã quase até 9 da noite. Parecia uma grande feira de ciências, né? Era uma coisa maravilhosa. O presidente, o diretor científico da FAPESP, o reitor da Unicamp foram na abertura. A gente esperava até o final que o Newton da Costa fosse. Ele fez lá uma fala online, mas o filho dele não deixou que ele fosse, porque ele não estava bem de saúde, era pós-Covid, ficaram com medo. E no fim foi uma tristeza, porque ele teria adorado ter ido. Mas depois a gente levou camiseta, eu levei tudo para ele. Mas ele logo depois, ele ficou doente, mas ele faleceu também por um acidente em casa, fazendo 95 anos e bem de saúde, conversando, trabalhando, tudo. Mas o Newton acabou não indo, o que foi uma pena. Mas ele apareceu, ele falou na abertura do evento para os alunos. Então foi uma experiência assim, muito boa. E vários dos alunos que participaram na Spelogic mantêm contato conosco, voltaram para as suas universidades estudando, desenvolvendo projetos. E nós temos alguns alunos que voltaram e estão fazendo doutorado conosco. Eu tenho uma menina, a Andy, não sei se você se lembra dela, uma colombiana, aluna do professor Salamea, Sim. que está fazendo doutorado comigo, justamente sobre traduções, do ponto de vista funtorial, categorial funtorial. Então, isso aí, Escola de Lógica, homenagens para o Newton. Nós temos vários eventos sendo organizados. O nosso grupo publica muito, nós temos a coleção de livros da coleção CLE, que está com praticamente 100 volumes publicados. O livro dele será um dos quase 100, eu tenho impressão. Acho que é capaz de ser o 100º. O da André, acho que foi o 98, algo assim, o André Loparic, em homenagem a André. Nós temos muitas atividades, seminários interdisciplinares, e você falou sobre a implantação da lógica paraconsistente. Eu comecei a trabalhar com o professor Newton da Costa quando ele veio de Curitiba para Campinas. Eu estava estudando, me formando, fui aluna de mestrado do professor Mário Turassi e de doutorado do Newton. O Mário Turassi foi um professor, uma pessoa incrível, um bom matemático, bom lógico, que foram das poucas pessoas no Brasil que deram apoio ao Newton da Costa, quando ele começou a publicar os trabalhos sobre lógica paraconsistente. O que o Newton nos contava e que a gente assistiu é que os próprios colegas lá em Curitiba tinham um professor que foi depois meu professor na Unicamp, o Jaime Cardoso, que foi professor do Newton, era colega do Newton, e ele falava: Newton, você é um louco, você pretende, depois de 24 séculos, fazer com que o mundo aceite pensar numa racionalidade que contradiga a veracidade restrita do princípio da não contradição? O que você está pretendendo? Quem que vai acreditar em você? E eu me lembro quando eu era aluna da matemática, quando eu era professora da matemática, do Instituto de Matemática da Unicamp, o Newton veio, ele era professor da matemática, né? Foi ali que eu comecei a trabalhar com ele. Os professores que se consideravam melhores matemáticos do IMEC, eles olhavam para o Newton com restrições, eles não levavam a sério. A Ida Arruda, eles achavam, imagina, aí também no próprio IME, na USP, que o Newton viajava muito, por que ele era tão convidado? A gente falava, ele é convidado porque ele tem o que falar, né? Ele é convidado porque ele tem o que mostrar. E quando os trabalhos dele, isso foi antes de eu ter contato com ele, foram publicados os primeiros trabalhos pela Academia de Ciências de Paris, que o trabalho foi levado lá
nós temos no nosso livro em português, e vai sair no livro em inglês, uma coisa que ninguém sabia, que apareceu no nosso livro. O professor Artibano Micali, que era um grande algebrista brasileiro, que conheceu o Newton. Logo no começo dos trabalhos do Newton, o Artibano fez um curso no ITA, e o Newton da Costa estava lá, e nessa época o Artibano foi para a Europa para fazer doutorado na França. Nas férias ele veio para Curitiba, ficou um período em Curitiba, e ele era aluno de doutorado na França. E quando ele veio, ele ficou muito impressionado com os seminários que o Newton fazia. Foi quando ele começou com o grupo dele, a Ida Arruda foi a primeira discípula do Newton, a primeira colaboradora do Newton, e foi minha professora. Quando o Newton veio para Campinas e para São Paulo, a Ida veio também. O Newton morou em São Paulo, vinha para Campinas toda semana, mas a Ida Arruda morava em Campinas, e eu fui aluna dela, muito amiga dela também. Ela foi super importante na minha formação. E o Newton, e o Artibano, no evento em homenagem aos 80 anos do Newton, o professor Artibano veio e deu uma entrevista e nos contou. Quando ele veio para Curitiba, ele ficou muito impressionado com os trabalhos do Newton. E ele falou, Newton, você precisa publicar isso. E o Newton estava terminando a tese de professor titular dele, que é Sistemas Formais Inconsistentes. Mas antes da apresentação da tese, o Artibano, em Curitiba, ajudou o Newton a fazer o artigo em francês. E quando o Artibano voltou, tudo isso está na entrevista do Artibano. Quando ele voltou para a França, em Montpellier, e levou o trabalho, ele apresentou o trabalho para o Marcel Guillaume, que depois veio passar 6 meses em Curitiba para trabalhar com o Newton. O Guillaume tinha acabado o doutorado com o Beth, dos tableaus de Beth. E o Marcel Guillaume ficou encantado e levou para o René Garnier, que era um membro da Academia de Ciências de Paris. E o trabalho, para ser apresentado na academia, tem que ser apresentado até hoje por um membro da academia. E o René Garnier apresentou o trabalho. O trabalho foi apresentado, foi aprovado, e os trabalhos aprovados são publicados pelo Compte-Rendu. Foi um dos primeiros trabalhos brasileiros publicado em periódico de circulação internacional. E aí o que contou o Artibano? Ninguém sabia disso. Quando o trabalho foi apresentado para o editor do Compte-Rendu, isso está no nosso livro e vai aparecer em inglês, o editor disse, não podemos publicar, porque na língua francesa não existe a palavra inconsistent. E de acordo com as normas, nós não podemos publicar esse trabalho. Aí diz que Marcel Guillaume, em Montpellier, não se conformou com isso. Catou os arquivos do Compte-Rendu e começou de 1960 para trás, procurando se não havia algum trabalho com a palavra inconsistent, porque se chamava Système Formel Inconsistent. Aí o Artibano disse que o Marcel Guillaume procura, nos anos 1800, final do ano 1800, ele encontra um trabalho onde havia o termo inconsistent, autor do trabalho Poincaré. Aí, mostrado isso, o editor falou, se Poincaré escreveu a palavra, é porque nós podemos escrever também. E o artigo foi publicado. E de então, o Newton começou, já em 63, 66, ele publicou uma série de trabalhos. Quando aparece o trabalho do Stanislau Jaskowski, publicado em 69, já havia vários trabalhos do Newton publicados, e ele já estava conhecido na literatura internacional. Mas mantiveram contato. O Newton não chegou a conhecer o Jaskowski quando ele foi pela primeira vez na Polônia. Na entrevista para nós, do nosso livro, o Jaskowski já tinha falecido. O Newton disse que ele prometeu para a mulher do Jaskowski, que ele conheceu a família, que ele desenvolveria os trabalhos do Jaskowski, que é o que ele faz depois com os alunos do Jaskowski que vêm trabalhar com ele na Unicamp. Quem organizou o sistema, quem publicou adequadamente o sistema D2 do Jaskowski, versão algébrica, versão axiomática, foi Newton da Costa, com 2 discípulos do Jaskowski, Cotas e Dubicaites. O que o Newton nos contou para mim e para o Evandro, que quando o artigo foi publicado na Academia de Ciências de Paris, foi apresentado, aprovado. Quando de fato foi publicado, disse que o Jaime Cardoso, o professor que tinha dito, você está louco? O que você está pensando? O que o mundo vai achar de você? Diz que o Jaime Cardoso olhou para ele e falou, Newton, você é de fato um grande picareta.
sistema. Você conseguiu enrolar até os franceses. Isso que foi isso. Bom, o que aconteceu? A nível de Brasil, havia uma restrição muito forte. Primeiro, lógica não é matemática, lógica não é filosofia. O que ele pretende? Fazer algo que não é nem matemática, nem filosofia, ainda algo profundamente inovador, diferente, que contradiz séculos de tradição. Então, houve, assim, restrições muito fortes. O que ele fazia, os alunos dele faziam, não eram muito aceitos, não eram resultados e trabalhos aceitos muito, nem pelos matemáticos, nem pelos filósofos. Até hoje há um certo tipo de restrição. Mas o Newton continuou trabalhando, produzindo. A nível internacional havia também certas resistências, mas ele foi enfrentando, continuou produzindo, continuou atuando em todas as áreas, em várias áreas do conhecimento. Na década de 90, lógica paraconsistente apareceu como uma área no Mathematical Review, no Centralblatt, que foi uma vitória. Então, o que nós discutimos, o que nós apresentamos no nosso trabalho, é que o Newton, nós temos vários criadores da lógica paraconsistente. Com esse trabalho meu e do Evandro, a gente mostra que há pensadores, desde a antiguidade, como Heráclito, como os estoicos, mesmo algumas coisas nos Analítica Priora, nos segundos analíticos de Aristóteles, que nos permitem interpretar uma abertura de Aristóteles para a racionalidade, mesmo que baseada em contradições. Na Idade Média, nós temos pensadores importantes como Guerlain de Besançon, mas o mais fundamental, Pedro Abelardo, Petrus Hispanos e alguns outros pensadores importantes que mostram uma aceitabilidade para o raciocínio na presença de contradições. Nós temos lógicos, filósofos e matemáticos, como o que eu acabei de falar hoje, Kolmogorov, Arlov. Temos trabalhos do Nelson, dos anos 40, que introduziram sistemas que hoje nós analisamos como paraconsistentes, mas que não tinham uma postura paraconsistentista na defesa da racionalidade possível e sustentável na presença de contradições sem trivialização dos sistemas. Essa postura, quem fala de fato pela primeira vez, são Stanislau Jaskowski em 48, 49, mas em trabalho conhecido no final da década de 60, e Newton da Costa já nos anos 50 e 60. Então, os criadores para nós da lógica paraconsistente são Stanislau Jaskowski e Newton da Costa. Mas o criador mundial da área de trabalho para consistência, da área de lógica para consistente, é sem dúvida o Newton da Costa. Tá? Então, isso é uma grande contribuição da ciência brasileira para a ciência internacional, e uma contribuição histórica. E você perguntou no seu livro, tem um momento lá em que você fala, por que será que justamente essas áreas tão não estándar nascem no Brasil, né? Num país periférico? Porque nós estamos fora desse contexto, fora dessa influência. Eu acho que o Newton e a Escola Brasileira de Lógica Paraconsistente teve coragem, sim, de inovar. Nessa espiral normativa, nós saímos do contexto da história ocidental. Nós demos um grande salto conceitual, inferencial, e criamos a partir do Brasil. E acho que temos muito a contribuir ainda. Não apenas para a lógica paraconsistente, mas para as abordagens não clássicas em geral. E talvez os brasileiros tenham o mesmo talento para isso, né? Esse talento de sobrevivência, de habilidade, sobrevivência à escravidão, à exploração. O que é interessante e impressionante dentro de tudo isso é que vocês não só inovaram, fizeram isso de maneira muito perspicaz, mas vocês se estabeleceram, que é o mais difícil, né? Com qualidade aceitável pelas normas anteriores também, né? E então até hoje, né? Continuamos, né? Inovando. Hoje continuamos. O que o Marcos e vocês estão fazendo é inovador. Agora, tem que cuidar para que tenha qualidade mesmo, né? Para que tenha qualidade para na hora do vamos ver, tá aqui e aqui, né? É diferente, mas é muito bom como o de vocês e abre mais perspectivas. Esse que é o negócio, né? É isso. Muito obrigado, professora. A gente se sente
muito alegre em recebê-la mais uma vez aqui em Recife. Eu fico muito contente também. A senhora sempre é bem-vinda aqui no nosso trabalho. E vocês comigo lá também, né? Enquanto eu estiver firme. Vocês são muito bem-vindas e queremos continuar contribuindo. Outro é difícil, porque tem que ter coragem, porque dá um trabalho. Para começar a ser aprovado não é mole, né? Não, tem que ser aprovado o projeto, o dinheiro daí sai. Mas, e agora a gente está com o Instituto, então agora nós vamos ter que trabalhar com o Instituto, que tem que ter resultado, 5 anos, muita verba envolvida, muita gente, e a gente tem que apresentar resultado para a política pública, né? Uma das coisas que nós vamos fazer nos institutos, que é dos objetivos, que eu não falei, é que nós vamos oferecer um sistema para a cidadania brasileira. Nós vamos querer oferecer um sistema de informática, em que o cidadão entre, se comunique com o governo, critique, pergunte e sugira. Tá? Nós vamos fazer isso através do trabalho nos núcleos e com o nosso trabalho lá com o pessoal da informática. Né? Então é isso, gente. Estamos encerrando aqui mais um episódio do podcast Lógica Viva. Estamos aí com alguns livros que foram lançados. O primeiro é esse, Soberania Gramatical e Suas Alavancagens, do professor Marcos Silva, e o outro é intitulado Neopragmatismo Periférico, sobre a política da linguagem e a linguagem da política, sobre a organização do professor Marcos Silva, da doutoranda Paloma Xavier e do doutorando Tiago Andrade. Esse livro ele reúne uma coletânea, é um acumulativo de vários artigos, várias ideias que nesses últimos anos o grupo vem desenvolvendo e chegou na culminação desse escrito. Lembrar também que em julho, agora a gente vai ter a SBFA na Universidade Católica do Recife, e aí está todo mundo convidado para comparecer, prestar apoio. É sempre muito interessante essa troca de ideias, essa possibilidade que temos de comparar pesquisas, de avançar com a crítica em determinados temas. Então tudo isso é muito enriquecedor para o Recife, né? Uma universidade, né, que até pouco tempo atrás não tinha doutorado, agora tem. Isso é uma grande vitória para o povo de Recife, para o povo do Nordeste. É isso. Tem um livro novo, que é A Espiral Normativa, que vai ser lançado em breve, não é, professora Ítala? Se a senhora pudesse falar um pouco mais sobre. Então, o livro foi recém-escrito pelo Marcos Silva, é um livro muito interessante. Nós o discutimos aqui neste evento, né? Teve 3 comentadores. Marcos falou bastante sobre o livro. Eu li inteiro o livro, porque hoje eu comentei sobre o livro. O livro foi submetido pelo Marcos à coleção CLE, que é a coleção de livros publicada pelo Centro de Lógica. Eu sou editora da coleção. O livro, as publicações lá são muito rigorosas. O livro passou por pareceristas. O livro está aceito, mas tem algumas sugestões que foram dos pareceristas que eu encaminhei ao Marcos. Então, agora compete ao Marcos nos devolver a versão final, de acordo com os comentários dele, né? O que ele quiser absorver dos pareceres, das sugestões. Então, quando o livro for devolvido, é que nós vamos adequá-lo às normas da coleção. Tem uma certa demora entre o livro estar pronto e sair publicado, mas tudo isso vai depender de nós conseguirmos avançar esse processo, né? Com rapidez. Mas está aceito e vai sair. Então agora só depende de Marcos. Tem que cobrar ele. No momento eu estou dependendo do Marcos. E já vá pensando numa capa bonita para o livro também, né? Devo sim, não devo. Muito obrigado mais uma vez, professora. É um prazer, uma alegria sempre estar com vocês. Certo, a gente também diz o mesmo. Eu gosto de estar aqui, vocês me fazem muito bem, me deixam muito feliz. Também. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece a audiência e até um próximo podcast Lógica Viva.